Olá pessoal, eu vou aqui começar a gravar vídeos do nosso conteúdo, né? Infelizmente, esses 2 dias não foi possível, né, fazer por conta da internet aqui, que eu tô com problema ainda. Fui tentar fazer em outro lugar também, não deu certo. Então um jeito eu tá fazendo em vídeo, pessoal, não tem outra, infelizmente não dá pra fazer na aula, tá? Porque não tá tendo condições, não tá dando certo. Então eu vou estar gravando aqui vídeos, tá? Vou estar fazendo aqui o mais explicativo possível para não ter dúvidas. Mas se ficar qualquer dúvida, alguma coisa que vocês tiverem dúvida, por favor, não deixe de me perguntar. Pode mandar mensagem lá no WhatsApp, qualquer hora, que assim que eu puder, eu vou fazer o possível para tentar responder o mais rápido possível, né? Eu vou tirar essa dúvida, tá bom? Eu quero que a gente tente trabalhar esse conteúdo, que não é tão difícil, mas que às vezes pode surgir alguma dúvida. Certo? Então, como eu disse a vocês, a gente vai trabalhar somente questões, somente conteúdos que realmente caem no Enem. Não vamos, e a parte do conteúdo que realmente cai. Porque, por exemplo, trigonometria. A gente não vai trabalhar trigonometria, aquelas coisas lá de ciclo trigonométrico, razão trigonométrica, função seno, função cosseno. Essas coisas a gente não vai precisar estudar para o Enem, porque raramente cai. Tá bom? Então a gente vai passar a parte da trigonometria, a gente vai fazer aquela parte que realmente eu vi que tem questões no Enem que pede isso. Como é o caso agora, né? Que a gente vai rever aqui rapidez. As relações trigonométricas dentro de um triângulo retângulo. Essa é a parte que da trigonometria, tá? Que realmente o Enem ele traz questões nesse assunto, tá bom? Pessoal, para iniciar então, vamos passar aqui essa parte já do conteúdo em si, certo? Qualquer dúvida vocês falem comigo no WhatsApp que a gente vai tirar, tá bom? Coisa simples, a gente só relembrar algumas coisas que a gente já viu ao longo desde o 9º ano, 8º ano, 1º ano também, a gente viu isso aqui, a gente vai só relembrar e já passar para exemplos, tá bom? A gente sabe que a gente tem lá um triângulo retângulo, né? Lembrando que é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele em que o triângulo possui um dos ângulos 90 graus. No caso é esse daqui, ó, tá bom? Sempre o ângulo de 90 graus ele vem com esse quadradinhozinho assim, né? Marcadinho com um pontinho. Então qualquer triângulo que você vê, ou qualquer figura que você vê, esse ângulo aqui, ó, saiba, é um ângulo de 90 graus, certo? Só deixar aqui marcadinho, tá? Um ângulo de 90 graus. E no triângulo retângulo, pessoal, ele sempre vai ter os seus lados, né? Os seus nomes específicos. A gente tem a hipotenusa, certo? Que é aquele lado que é oposto, né? Ó, de frente ao ângulo de 90 graus. Então sempre vai ser hipotenusa, tá certo? O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. E a gente tem também os catetos, né? Que são oposto e adjacente. Mas isso daqui a gente tem que fazer a classificação dele de acordo com o ângulo que eu vou trabalhar. Como assim de acordo com o ângulo, professor? Perceba, pessoal. No nosso triângulo, a gente tem os ângulos, tá? Que se formam em cada encontro das retas, tá certo? As semi-retas. A gente tem esse ângulo aqui, que é o de 90 graus, certo? Que é o que fica de frente à hipotenusa, né? Oposto à hipotenusa. E temos, por exemplo, aqui, ó, esse ângulozinho alfa, né? Esse ângulozinho alfa aqui, percebam, ele está oposto, né, ó, a um certo cateto, tá certo? Ou seja, um lado. Esse cateto a gente chama de cateto oposto, por quê? Porque ele está justamente oposto, né, de frente a um determinado ângulo. No caso é o ângulo alfa. Tranquilo? E junto com ele a gente vai identificar o outro cateto, que é esse aqui que fica, né, ó, juntinho com o próprio ângulo, que é o chamado cateto adjacente, certo? Então fica bem claro isso aí para vocês, tá? Nunca esquecerem. A gente tem que sempre se basear no ângulo que vamos trabalhar. Eu estou me baseando aqui ao ângulo alfa. O ângulo alfa ele tem como cateto oposto esse daqui, tá bom? Que é o de frente ao ângulo. E cateto adjacente, esse lado aqui do triângulo, que é justamente o cateto, o lado que está juntinho com o ângulo. Certo? Ângulo alfa. Belezinha? Tranquilo? Importantíssimo a gente saber disso daqui, certo? Do triângulo, tá bom? Esse outro ângulo aqui, eu não determinei ele, não fiz a comparação, mas vocês, né, vão ver em outras questões que é a mesma coisa. A gente vai sempre fazer a comparação de acordo com o ângulo, tá bom? Mas não se preocupamos com isso daqui agora, tá bom? Importante a gente lembrar uma coisinha, que todo triângulo, ele tem, né, ó, como total
de graus, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Isso aqui é importante porque há questões que podem, né, necessitar desse conhecimento, desse dado. Então, lembra lá, ó, a soma dos três ângulos de um triângulo sempre tem que dar igual a 180 graus. Quer dizer o que, professor? Quer dizer que se eu tenho aqui 90 graus, esses dois juntos aqui somados, eles têm que dar também 90 graus. Esses dois somados. Porque os dois 90 graus com mais 90 dá 180. Certo? Lembra bem dessa dicasinha, tá bom? Pessoal, vamos logo ao que realmente é mais puxado do Enem, tá bom? Que são as relações trigonométricas. Seno, cosseno e tangente, tá bom? Isso aqui vocês têm que levar consigo, tá bom? Não tem outra maneira, a gente tem que ter, dentre as várias formas que a gente precisa realmente levar, uma delas são essas três, tá? Seno, cosseno e tangente, tá certo? O seno, pessoal, sempre, ó, a relação do seno é o valor do cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá bom? E vocês percebam que às vezes alguns livros tratam como isso aqui como razões trigonométricas, né? Razão, né, trigonométrica. O nome razão trigonométrica, pessoal, né? Razão quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou trabalhando com uma divisão, né? Com uma fração. Então, por isso que a gente tem essa divisão aqui, tá certo? Uma fração que corresponde a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso para o seno. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente é a divisão dos dois catetos opostos sobre o adjacente, certo? Pessoal, isso daqui, ó, você tem que levar consigo. E aí o que é importante é saber qual deles utilizar em cada questão. É isso que a gente vai trabalhar nos exemplos, tá bom? Porque aí você vai, né, ter aquela noção de qual dessas vai se encaixar para determinada questão, tá certo? E aí fica aqui uma definição bem básica, tá bom? Sobre o que são essas relações, essas razões trigonométricas. Pessoal, basicamente é um método de descobrir as medidas dos lados de um triângulo com base em um ângulo, certo? Então, basicamente é o seguinte, a questão vai te dar um triângulo, né? E aí vai te dar um ângulo específico, vai te dar um ângulo, talvez um outro valor, certo? E aí, com base nesse ângulo e nesse único valor, você descobre outro valor de outro cateto ou da própria hipotenusa do triângulo, certo? Então, basicamente, tudo isso aqui foi feito à base de estudos, claro, né, há milhares de anos, e aí chegaram a essa fórmula que basicamente utiliza-se em casos em que eu tenha o ângulo, né, em que eu tenha um ângulo para me basear, né, tem um ângulo, e eu quero descobrir as medidas dos lados de um triângulo, certo? Só com o ângulo eu posso descobrir graças a essas fórmulas que a gente tem. Beleza? Tranquilão? Vamos passar logo para esse exemplozinho aqui, tá bom? Esse exemplo aqui ele já é bem clássico, bem simples, tá bom? Então a gente já pode trabalhar com ele. Lembrando que eu vou, né, como eu disse a vocês, não vou estar perdendo muito tempo com outros conteúdos, só um instantinho, deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Pronto. Não vou estar perdendo muito tempo com outros conteúdos, pessoal, eu vou direto e aí a gente vai... Conteúdo que realmente cai, a gente vai fazer vários exemplos, tá certo? Esse daqui bem simples, ó, presta bem atenção. Ele tem aqui um triângulo, tá bom? E eu quero saber o valor desse x aqui, ó, tá certo? Esse lado x. Se vocês perceberem, esse lado x, pessoal, é justamente, né, ó, um lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, né? O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama, né, ó, esse aqui de que a gente sabe que é a hipotenusa, né? Eu vou chamar aqui, vou botar aqui, hipotenusa. Bom? Hipotenusa. Beleza, eu sei que ele quer o valor da hipotenusa. E aí você vai perceber o seguinte, ó, ele deu o valor do ângulo, né? Ó, o ângulo, tá bom? O ângulo é 30 graus. Então ele já deu aqui um ângulo 30 graus, beleza. E ele me deu o valor de um lado. O lado que ele me deu aqui o valor, ó, foi 13, não foi, pessoal? 13. E agora você tem que saber o seguinte, poxa, qual dessas três eu vou utilizar? Qual dessas três? O seno, cosseno, a tangente? Né? E aí é muito simples de você descobrir qual deles você vai utilizar. Muito simples. Percebam. O ângulo está aqui, 30 graus. Agora, percebam aqui uma coisa. Qual dos catetos ele deu valor? Ele deu o valor do cateto adjacente, que no caso é esse daqui, né? O ladozinho junto com o ângulo, ele deu o valor do cateto adjacente.
Ah, não deu o valor do cateto adjacente. Aí você pergunta mais uma vez, ele quer saber quanto vale o cateto adjacente? Ele quer saber? Não, ele não quer saber, ele quer saber quem é a hipotenusa, né? Então ele não quer saber nada do cateto adjacente. Então você vê, ó, ele não deu o valor do cateto adjacente e ele não quer saber do cateto adjacente, só pode ser então, ó, seno. Não tenha dúvida, ele quer saber do seno, tá? Cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, tranquilo, pessoal? De novo, vou repetir, ó. Você, para saber qual a relação que você vai usar das três, você olha, ele deu o cateto adjacente? Deu não. Ele pediu o valor do cateto adjacente? Também não. Ele pediu o valor de x aqui, ó, que é a hipotenusa. Então, se ele não quer saber nada, se ele não dá nada de cateto adjacente, eu vou usar seno. Relação do seno. Beleza? Tranquilão? Sabendo disso, pessoal, agora é muito fácil, né? A gente vai agora só calcular. Seno de alfa, tá bom? O alfa é o valor do ângulo, no caso é 30 graus, então seno de 30 graus é igual a cateto oposto, né? O cateto oposto ao ângulo, ó, vale quanto? Vale 13, beleza? Dividido hipotenusa, tá bom? Hipotenusa vale x, que é justamente o que ele quer saber, beleza? Aí, pessoal, o que acontece? Isto aqui do ladinho, né? Eu não falei ainda, mas tá aqui, vocês estão só olhando para ela. É uma tabelinha que vocês sabem que também tem que levar o valor dela. Aconselho vocês a levar o valor dela na cabecinha de vocês, porque geralmente as questões nem do Enem entregam não, o valor do ângulo não. Eles entregam valores de ângulos que não sejam chamados ângulos notáveis, que são esses aqui, tá bom? 30, 45, 60. Mas esses aqui você tem que levar na cabeça, tem que saber. E geralmente a questão não entrega. Então, seno de 30 graus, tá aqui, ó, 1 sobre 2. Então substitui, tá? 1 sobre 2. Troca tudo, troca seno de 30. Pode trocar tudo? Igual a 13 sobre x, beleza? E aqui, pessoal, a gente faz a multiplicação, né? Faz a multiplicação. X vezes 1 é o próprio x, tá? 2 vezes 13, 26. Beleza? Então, acabei de achar aqui o valor da minha hipotenusa, que é o valor do x que ele pediu. X igual a 26. Belezinha? Tranquilão, pessoal, aqui. Eu acho que esse exemplo é bem simples, a gente já pode passar para o outro, né? Na aula eu ia demorar mais um tempo perguntando, mas aqui como eu tô em vídeo, eu não tenho por que estar perguntando, né? Não tem condições de ninguém estar me dizendo se é para repetir alguma coisa. Mas a gente vai passar para os próximos, e aí a cada um vocês vão, né, vendo o vídeo, repetindo, vendo mais uma vez, e aí vai tirando todas as dúvidas. Beleza? Passando já para o próximo exemplo, tá? Eu já fiz aqui. Já preparei, tá bom? Deixa eu só ver se tá aqui ok, pra vocês verem. Pronto, acho que ficou até mais ou menos bonitinho meu desenho. Ficou muito feio, não. Aí, ó. Show de bola, ficou não? Bom, esse outro exemplo aqui também, pessoal, percebam, né? Mais uma vez, né? O valor de x, tá bom? Descobri o valor de x. Aqui, né? Convido a vocês a fazer aquela mais uma vez aquela perguntinha, né? Vocês vão, né, olhar o ângulo que a questão entregou. Entregou um ângulo de 60 graus. Beleza, estou aqui com um ângulo de 60 graus. Olha para o cateto adjacente, né? Ele existe, o cateto adjacente? Não existe, não deu valor. Melhor, ele existe, mas não deu valor, né? Ele não deu o valor do cateto adjacente. Ele quer saber o valor do cateto adjacente? Ele quer saber o valor dele, do cateto adjacente? Não quer saber, não. Ele quer saber quem? Ele quer saber o valor desse x aqui, ó. Beleza? E esse x, por acaso, observem, é um cateto que está oposto a um certo ângulo, né, pessoal? Então, o cateto que está oposto a um ângulo é o chamado cateto oposto. Então, ele quer saber do cateto oposto, ele quer saber ele não quer nada de cateto adjacente. Então, quando não quer nada de cateto, vou botar assim bem uma definição assim bem aleatória.
Quando ele não quer saber nada de cateto adjacente, pessoal, use o seno. Relação do seno. Beleza? Ele não quer saber nada de cateto adjacente. Não quer saber nada, ele não quer dar nenhum valor de cateto adjacente. Então usa a relação do seno, tá? Seno de alfa, a mesminha que a gente fez agora, ó. Cateto, né? Oposto dividido pela hipotenusa, certo? E aí você percebe, né? Olha bem, 60 graus. Então, é seno de alfa é seno de 60 graus é igual. Cateto oposto ao ângulo, ele deu valor? Não, é x. Ele quer saber, né? Bota aqui x. Sobre hipotenusa, tá aqui a hipotenusa, né? Ó, o ladozinho oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, vai lá o 14. Beleza? Tranquilão? Prosseguindo, então, o seno de 60 graus, tá bom? A gente olhando lá na tabelinha. Olha bem aqui, ó, a tabelinha, vou puxar aqui para vocês verem. Seno de 60 graus, tá aqui, ó. Raiz de 3, tá bom? Ó, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, substitui, tá certo? Raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 14, tá bom? Certo? Ó, troquei isso aqui todinho, tá? O seno de 60, troca ele todinho, seno de 60, tá certo? E por raiz de 3 sobre 2. E x sobre 14, né? A gente repete aqui do lado, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a multiplicação, né, em x. Mesmo jeitinho lá, meio pelos extremos, sem muita dificuldade, tá certo? E aí a gente vai encontrar, né? Ó, vou colocar aqui do ladinho mesmo, tá bom? X vezes 2, né? 2x, certo? 14 vezes raiz de 3 é 14. Opa, eu estou fazendo raiz de 14? Nada a ver. 14 vezes raiz de 3. Nada a ver essa raiz de 14 aqui. Só um lapso aqui. Nada a ver. Não leve em consideração isso aqui. Certo? Então, 14 vezes raiz de 3. 14 vezes raiz de 3. Tá bom? Que é a mesma coisa de 14 raiz de 3. Agora, ó, esse x aqui, tá? Vai ficar, né? Beleza? 14 raiz de 3 eu repito, tá bom? 14 raiz de 3 repete, dividido. 2 multiplicando, passa dividindo, né? E por fim, x igual 14 por 2 dá 7 raiz de 3. Beleza? Então, acabei de encontrar o valor do meu cateto oposto, que era o x, né? Eu descobri agora que ele é 7 raiz de 3. Tranquilo, pessoal? Belezinha. Fácil essa questão, né? E tranquilo também, né? Como a outra. Uma questão que também trabalhava ali com o seno. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Aproveitando já aqui. Aqui nesse outro exemplo, né? A gente vai fazer a mesma perguntinha, tá? Mesma coisa. Claro, se fosse na aula, eu pedi para vocês estarem, né, fazendo, praticando, treinando. Mas como eu não tô, eu sugiro a vocês, né? Antes de eu fazer a questão, por exemplo, essas duas primeiras eu já fiz. Essa daqui vocês podem pausar o vídeo, tenta fazer, depois pode rolar de novo o vídeo e confere se conseguiu acertar a questão, porque é bom você ir treinando, você ir fazendo por si só, né? Mas é um conteúdo já bem, já visto por vocês várias vezes, né? em outros anos, então acredito que dê para vocês também conseguirem fazer já com um pouco de exemplo, como esses dois aqui, né? Que já tá para relembrar algumas coisas. Bom, então seguindo para o próximo exemplo, tá? Você tem aqui, ó, um ângulo de 45 graus, beleza? Tranquilo? Esse ângulozinho aqui você vai olhar. Quem tá do lado dele? Olha bem, tem aqui o cateto adjacente, não tem? Ele deu aqui o valor, ele quer saber, na verdade, quanto é o cateto adjacente. Tá aqui o x. Beleza. E olhem bem, ele entregou hipotenusa, pessoal. Aqui, hipotenusa. Ele entregou o valor dela? Não.
Ele quer saber do valor da hipotenusa? Não quer saber. Então, ele não quer saber, ó, presta atenção, né? Olha o que eu vou escrever aqui, ó. Não quer. Vou botar bem, também bem abrangente. Não quer nada com hipotenusa. Ele não quer nada com hipotenusa. Quando acontecer isso aqui, ó, quando não quiser nada com hipotenusa, tá bom? Quando não quiser nada, não entregar e nem quiser saber da hipotenusa, usa-se tangente, pessoal. Usa-se relação da tangente, beleza? Então é simples assim. Ele não quer saber nada de hipotenusa, ele não deu valor de hipotenusa, eu vou usar a relação da tangente, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, beleza? E a relação da tangente, ó, olha só, é tangente de alfa, é cateto oposto sobre cateto adjacente, beleza? Usa-se essa relaçãozinha aqui, bem simples, bem tranquila, tá? E a tangente de alfa, tangente do ângulo, e no caso, olha aqui, é o ângulo de 45 graus, beleza? Então a gente vai fazer aqui, ó, tangente de 45 graus é igual a cateto oposto ao ângulo, né? Ó, o cateto oposto ao ângulo, quanto é que vale o cateto oposto ao ângulo? De 15, é facílimo, né? E o cateto adjacente? Ora, ele quer saber, então é x, então coloca aqui. Beleza? Tranquilo? Agora, pescando lá na nossa tabelinha, que vocês não vão pescar no dia da prova, porque vocês vão já levar, né, no dia da prova do Enem. Eu vou olhar quanto é que vale a tangente de 45 graus. Olha só quanto é a tangente de 45 graus. É só 1, né? É muito fácil. Então vamos lá, substitui toda a tangente de 45 graus por quem? Só por 1. Igual a 15 dividido por x, né? Esse daqui acaba sendo o mais fácil de todos, por quê, né? Porque basta eu multiplicar x vezes 1, tá bom? E aí a gente já encontra o valor, que no caso é x igual a 15. Então, acabei de encontrar aqui o valorzinho do meu o valor do meu ângulo. Desculpe, do meu cateto adjacente, que no caso é x, é 15, x igual a 15. Beleza? Pessoal, e aí vocês podem, né, alguns já devem ter percebido alguma coisinha, né? Olha só. Então quer dizer que os dois catetos possuem o mesmo valor, cateto adjacente contra o cateto oposto, né? E aí você pode pensar, não, será que não é uma forma rápida de você descobrir o cateto sem fazer essa continha aqui? Com certeza, é uma forma muito simples. Basta vocês lembrarem do que eu falei lá no comecinho. A soma dos ângulos internos de um triângulo, quanto é? A soma dos ângulos internos é 180 graus, né? A soma dos ângulos totais aqui de um ângulo de um triângulo. Então se eu tenho aqui 90, eu tenho 90 aqui, eu tenho que, juntando esses dois, eu tenho que dar quanto? Tem que dar 90, não. Juntando esses dois ângulos aqui, né? Tem que dar também 90 graus, juntando esses dois ângulos. Se esses dois tem que dar 90, eu já tenho 45 aqui. Então, obrigatoriamente, aqui também vai ser um ângulo de 45 graus, certo? Soma 45, 45, 90 com 90, 180. Vendo aí como é importante saber? E aí, com esse valor, né? Importante saber que a soma dos ângulos internos é 180, é importantíssimo. Com esse dado, percebam, o lado oposto ao ângulo de 45, eu sei que vale 15. Ora, se eu tenho o mesmo ângulo aqui, obrigatoriamente o mesmo ângulo vai ter o mesmo valor no seu cateto oposto. Tranquilo? Isso é a questão da lei da proporcionalidade. O ângulo que você tem como proporção, ou seja, 45 graus, eu tenho um lado vale 15. Se eu tenho um ângulo de 45 graus do outro lado, o seu lado também vai ser 15. Então não havia necessidade de você jogar essa forma, calcular e tal. Eu fiz isso aqui para poder demonstrar, né, como a gente trabalhar com a tangente.
Porque nem sempre você vai ter essa facilidade aqui, de ser um ângulo igual ao outro, certo? Para poder saber como trabalhar com a tangente. Mas nesse tipo de caso, a gente tem que, né, sempre procurar fazer a questão da forma mais rápida, porque a gente tem que economizar o tempo lá na prova do Enem, né? Vou puxar aqui, já tá aqui. Então, eu estou dizendo isso aqui a vocês perceberem, tá? Quando o ângulo está aqui, ó, você pode perceber, né, a soma dos ângulos. Eu tenho um ângulo aqui de 45 graus, o outro também 45 graus. Ângulos iguais, os lados também serão iguais, os lados opostos aos ângulos. Então, se esse ângulo aqui, ó, se esse lado vale 15, oposto a 45, obrigatoriamente, esse aqui que é oposto a 45 também vai ser 15. Belezinha? Tranquilo? Fica ligado nisso daí, tá bom? Uma dicasinha pra gente poder, né? Sempre estar se lembrando. Vocês aí, dá uma lidazinha, dá uma gostosinha mais na aula, para não esquecer disso daqui, tá bom? Dá uma revisãozinha nessas questões, né? Não vê só uma vez o vídeo, porque há coisas que a gente pode pegar e utilizar lá na frente. Importantíssimo. Beleza? Tranquilo? Vamos pro último aqui então. Vamos pro último aqui que eu digo assim desse vídeo, né? Porque já tá fechando quase meia hora. Eu acho que eu vou parar ele e fazer o outro um pouquinho menor, né? Eu não sei quanto tempo vai dar aqui. Mas aí esse daqui, né? Tranquilo também. Uma questão que vai pedir lá x e y. Então ele quer aqui os dois lados. Ele quer tanto a hipotenusa quanto o cateto adjacente. Beleza? Aqui, né? Eu digo a vocês o seguinte. Você pode começar por qualquer uma. Tanto qualquer relação que englobe os valores aqui. Certo? Mas nesse caso, perceba, eu tenho um ângulo de 30 graus. Sugiro a vocês a começar com o seno, tá? Seno, vou já direto, já, seno de 30 graus, tá bom? Por que eu estou começando direto com o seno? Porque eu tenho o valor de quem? Eu tenho o valor do cateto oposto. Tá aqui o meu cateto oposto. Como eu tenho o cateto oposto e eu quero saber da hipotenusa, um deles, né? Então eu posso jogar a relação do seno, tá bom? Ele quer saber, ele dá cateto oposto e quer saber da hipotenusa, certo? Então eu começo logo por ele, porque o seno de 30 é o mais fácil de todos, que é 1 sobre 2, tá bom? Então, obedecendo lá a fórmula do seno, tá bom? Tá aqui a fórmula do seno. Deixa eu só puxar aqui, tá? Mas vocês devem lembrar. Cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Então, cateto oposto é 16, hipotenusa, x, beleza? Seno de 30 é 1 sobre 2, tá bom? Igual a 16 sobre x. Multiplica, ó, x vezes 1, x. 2 vezes 16, 32, galera. Facílimo, encontrei aqui já o primeiro valor do x, que vale 32. Beleza? Tranquilão? Achei o seno, ou melhor, achei a hipotenusa. Aqui eu tenho duas maneiras de resolver para achar o y, né? Uma delas a gente pode, né, utilizar a relação de Pitágoras, tá bom? Eu tenho hipotenusa, tenho um cateto, né? E basta eu achar o outro cateto pela relação de Pitágoras. Mas se eu vou fazer pela relação trigonométrica, eu acho que tem que levar um pouco mais rápido. Às vezes pode ir um pouco mais rápido, porque Pitágoras tem que levar ao quadrado e demora demais na hora da prova. Tá bom? Então a gente vai pela próxima relação trigonométrica, que no caso, né, ele quer, observem aqui comigo, ele tem aqui o seguinte. Ele tem o cateto adjacente, né? Ele quer o cateto adjacente. Como ele quer o cateto adjacente, eu vou usar a relação do cosseno, beleza? Pessoal, sempre que ele pedir o cateto adjacente, a gente vai usar a relação do cosseno? Nem sempre, tá bom? Quando ele quer o cateto adjacente, você tem que, né, olhar. Ele quer o cateto adjacente. E ele me deu o que de novo? Ele me deu o cateto oposto, ele me deu hipotenusa. Nesse caso, ele deu os dois. Ele deu o cateto oposto e deu a hipotenusa. Posso usar qualquer um dos dois, dependendo da relação que eu vou usar. Se eu vou usar a relação do cosseno, lembra lá, ó, cosseno é, a gente tem que lembrar, cosseno é cateto adjacente, tá bom? Sobre a hipotenusa, tá bom? Essa relação do cosseno, a gente tem que lembrar o cosseno de 30 quanto é que vale, tá bom? Segundo a nossa tabelinha, cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, bora lá, raiz de 3 sobre 2. Igual, cateto adjacente é o y, que ele quer saber. Hipotenusa, acabei de achar, é 32.
beleza? Multiplicação em x, tá bom? Multiplicação vai dar o que? Vai dar 2y igual a 32 raiz de 3, tá bom? Beleza? Esse y fica sozinho aqui, tá? 32 raiz de 3 dividido por o 2 multiplicando, passa dividindo, tá? Por fim, né, dividindo 32 por 2, vai dar y igual a 16 raiz de 3. Então, achei o meu cateto adjacente, né, pessoal? Y vai ser, então, 16 raiz de 3. Beleza? Tranquilão? Esse, né, primeira meia hora aí, já deu 31 minutos. Eu vou fechar esse vídeo, vou fazer o outro com outras duas questões, um pouco mais puxado um pouquinho. Esse aqui já dá para vocês terem uma noção do que eu queria ter trabalhado nessas aulas pelo Meet, né? Não deu, mas paciência, vai dar certo. A gente vai, quem tem cão caça com gato, né? E aí, fica aqui pra vocês dar uma lidazinha e dar uma revisãozinha nesse conteúdo de relações trigonométricas, tá? Já ouvi um outro vídeo e ele tem dois exemplos bem legalzinhos. Vocês vão gostar muito dos outros dois exemplos. Tranquilo? Até mais, pessoal. No próximo vídeo já a gente se vê. Valeu!